Olá, bom dia a todos. Meu nome é Maurício Santos, falo aqui do quadro da CCA Bernardon e aqui vou falar sobre a legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio vai falar da legislação estadual e, por último, o colega André vai falar da legislação previdenciária. Pois bem, aqui na legislação federal, nessa última semana, não ocorreram grandes alterações e então nós gostaríamos de ressaltar aos senhores que na próxima semana termina o prazo para transmitir a declaração ao Banco Central, que é o Censo Comum de Capitais Brasileiros no Exterior. Essa é uma declaração que tem que entregar todas as pessoas físicas e jurídicas que na data base, que é, nesse caso, é 31 de dezembro de 2021, possuíam mais de $1 milhão, um valor igual ou superior a $1 milhão no exterior. Aqui nós temos 2 pontos a destacar para vocês, que é quanto aos bens de propriedade em condomínio. Neste caso aqui, o critério da obrigatoriedade, ele se dá ao valor total do bem e não ao valor da cota de cada condômino. Então, o caso mais comum aqui é nas contas bancárias conjuntas. Por exemplo, se 2 pessoas possuem uma conta conjunta no exterior e o saldo em 31 de dezembro era superior, por exemplo, $1,5 milhão, as 2 pessoas jurídicas, as 2 pessoas físicas ou jurídicas, elas ficam obrigadas a entregar essa declaração ao Banco Central. O outro ponto que nós gostaríamos de ressaltar aqui é quanto às pessoas jurídicas que realizam operações de importação e de exportação. No caso das pessoas jurídicas que efetuam importação e fazem adiantamentos para o exterior, para seus fornecedores, e se na data base, que é 31 de dezembro de 2021, esses adiantamentos eram superiores a R$1 milhão, o saldo, elas também ficam obrigadas a entregar a CBE. E no caso dos exportadores, caso tenham sido vendidos, tenham valores a receber na data base, valor superior a R$1 milhão, também fica $1 milhão, também ficam obrigados a entregar a CBE. Outro ponto que gostaria de comentar aqui é quanto à resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, de número 166, que ela foi publicada na semana passada. Essa resolução ela veio regulamentar o parcelamento que foi concedido às empresas que possuem débitos do Simples Nacional por meio da Lei Complementar de número 193. Só para relembrar, então, esse parcelamento ele concede descontos em multas e juros que vão de 65% a 90% e descontos de multas e encargos legais e honorários advocatícios que vão de 75% a 100% dos valores. E, além de regulamentar esse parcelamento, essa norma ela possibilitou para que as pessoas jurídicas que manifestaram a opção pelo Simples Nacional lá em 31 de janeiro, no início do ano, e que possuíam débitos que o impediam de manifestar essa opção, que elas consigam regularizar, sem ser excluído do Simples, até o próximo dia 29 de abril. Então, essas pessoas jurídicas que optaram pelo Simples Nacional em 2022 e possuíam débitos lá no início do ano, elas podem regularizar seus débitos e, inclusive, incluir esses débitos no HELP, que é o Programa de Rescalonamento de Pagamentos de Débitos do Simples Nacional. Então, por hora seria isto, e agora passo a palavra para o colega Luiz Antônio, que vai abordar as questões referentes à legislação estadual. Abraço a todos e bom resto de semana. Bom dia a todos. Nessa segunda parte do painel, queremos falar um pouco sobre as principais alterações da legislação do ICMS publicadas na semana passada pelo Estado do Rio Grande do Sul. Novamente, vamos começar com a alteração da tributação do ICMS sobre combustíveis, pois na semana passada comentamos a Lei Complementar 192, que atribuiu ao CONFAS a regulamentação das alterações.
A primeira delas, que vamos destacar, é a questão do óleo diesel, incidência única do ICMS. No dia 24, então, de março agora de 2022, foram aprovados em reunião extraordinária do CONFAZ o congelamento para mais 90 dias dos preços base para incidência do ICMS em todos os combustíveis, até 30 de junho, e também a nova sistemática de cobrança do ICMS único fixo em reais, em todo o território nacional para o óleo diesel. Para isso, então, foi publicado o convênio número 15, especificando que, excepcionalmente no período de 1º de novembro de 2021 a 30 de junho de 2022, a margem de valor agregada e o PMPF, que é o preço médio ponderado a consumidor final, serão os mesmos vigentes desde 1º de novembro de 2021. Já o convênio 16 trata da incidência única do ICMS sobre o óleo diesel e também define as alíquotas aplicáveis de acordo com a Lei Complementar 192 de 2002, autorizando os estados a utilizar instrumentos de equalização tributária. Depois desta alteração, tivemos então duas notícias importantes do SPED, que é o Sistema de Escrituração Fiscal Digital. Conforme divulgado então no portal da Nota Fiscal Eletrônica, foi publicada a Nota Técnica 001 de 2020, a versão 1.20, tratando da manifestação do destinatário da Nota Fiscal Eletrônica. A manifestação do destinatário da Nota Fiscal Eletrônica diz respeito àquelas situações em que o contribuinte que está adquirindo a mercadoria, por exemplo, tem condições de acessar o XML gerado pelo remetente da mercadoria. E também quanto ao registro de evento, a comprovação da operação, o desconhecimento da operação, enfim. Isto é importante até mesmo para comprovação agora do diferimento. Em vez de contranota, podemos apresentar ao fisco, na própria nota fiscal do fornecedor, o registro de evento, comprovação da operação. Por outro lado, foi disponibilizada no portal do SPED agora a versão 2.8.3 do Programa Validador da Escrituração Fiscal Digital, ICMS-IPI. O PVA, EFD, ICMS-IPI, contemplando novas correções do programa. Então, aqueles que se envolvem com o programa, que geram essas informações. Em cada empresa nós temos setores específicos para gerar essas informações, devem observar as correções feitas no PVA da EFD. Também tivemos um decreto publicado na semana passada quanto a uma exceção feita ao fator de ajuste de fruição, o FAF, para fins de crédito presumido do ICMS. Esse decreto exclui retroativamente, a 1º de janeiro de 2022, o crédito presumido das empresas que realizarem investimentos relacionados ao fomento à internet rural, da lista de créditos presumidos classificados como livres e de baixa dependência interestadual, para que não seja aplicável o fator de ajuste de fruição, o FAF, aquele percentual identificado pela empresa que é comprovado por um cálculo também do fisco para fins de redução do crédito presumido, o benefício que a empresa tem, em função das aquisições de outras unidades da federação. Outro decreto revigora o diferimento do ICMS a partir de 1º de maio de 2022 na importação de soja em grão. Devido à falta de soja no estado, o estado então está promovendo inclusive o diferimento na importação deste grão. E também o mesmo decreto retira algumas condições, agora a partir de 1º de abril de 2022, na concessão do diferimento na importação de metanol destinado a fabricantes de biodiesel, importados
por estabelecimento industrial. Mais um diferimento, agora com a diminuição das condições estabelecidas na legislação. E o mesmo decreto ainda estabelece o diferimento a partir de 1º de abril de 2022 na importação de hidróxido de sódio sólido, ou seja, a conhecida soda cáustica. Então, por último, nós tivemos algumas orientações normativas, as instruções normativas 23 a 28 de 2022. A primeira, tratando do pagamento do crédito da Fazenda Pública Estadual com os benefícios do Decreto 56.402, agora de 2022, que trata do REFAZ, esse programa de regularização da Fazenda Estadual, quanto ao agregar RS Carnes, né? O setor que trabalha com o abate de gado, né? Que tem o benefício do crédito presumido do agregar RS. A instrução 24 dispõe sobre a não incidência do ICMS no fornecimento de concreto por empreitada para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões. Nós tínhamos na Instrução Normativa 45/98 um capítulo específico para as atividades das construtoras. Aquele capítulo foi revogado, mas, junto com o capítulo, havia um esclarecimento que as operações de fornecimento de concreto por empreitada para construção civil, quando ela fosse preparada em betoneiras até o trajeto aonde seria aplicada na obra, né? Então estaria ao abrigo da não incidência do imposto. Então esta instrução normativa veio exatamente para sanear essa falta de orientação específica para a construção civil. Nós tivemos também no programa Desenvolve ICMS, pelo menos o programa Devolve ICMS, que foram alterados os prazos de bloqueio e de solicitação de segunda via dos cartões não registrados. Já a instrução 27 corrige a descrição de embalagens para fins de substituição tributária de bebida quente específica, né? A caninha 95, por exemplo, né? Com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2022. E por último tivemos a Instrução Normativa 28 divulgando o preço médio ponderado a consumidor final, o PMPF, para fins de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária dos produtos farmacêuticos, no ciclo 2/2022, através de lista complementar ao ciclo 2/2021, com vigência de abril a agosto de 2022. O Estado tem atualizado o preço médio ponderado a consumidor final, o PMPF, para fins de tributação da substituição tributária dos produtos farmacêuticos, considerando ciclos estabelecidos na própria instrução normativa. Então, as informações da área fiscal vinculada ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores eram essas. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária e desde já nós desejamos um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar a minha participação no painel tributário de hoje alertando aqueles contribuintes que baixaram a primeira versão da declaração do imposto de renda da pessoa física. A Receita Federal alerta que é necessário fazer download da versão 1.1 do programa gerador da declaração do imposto de renda, instalar e fazer nova transmissão.
Lembrando que na instalação será perguntado se o contribuinte deseja preservar os dados já digitados e precisa informar sim. Caso não opte pelo sim, perderá todas as informações digitadas anteriormente. Na semana passada, tivemos a publicação de várias soluções de consulta da Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, sendo que algumas delas, que tratam de matérias relacionadas à legislação previdenciária, gostaríamos de trazer para vocês. A primeira delas é a de número 5. Nessa solução de consulta, a Receita Federal convalidou o seu entendimento de que os serviços de dedetização, desinsetização, desratificação, imunização e outros serviços de controle de pragas urbanas, quando realizados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, estão sujeitos à retenção previdenciária de 11%, pois se encontram inseridos no conceito de limpeza e conservação. Já através da solução de consulta número 7, a Receita Federal esclareceu que a operação de simples remessa de animais para engorda, devidamente acobertada por nota fiscal, promovida por produtor rural pessoa física para congênere, em regime de parceria rural, por não representar, nessa fase da cadeia produtiva da pecuária, uma comercialização propriamente dita, não configura hipótese de incidência do Fundo Rural e nem do Senar. E encerrando o painel tributário de hoje, trouxe para vocês os esclarecimentos prestados pela Receita Federal na solução de consulta número 8, que trata dos conceitos de cessão de mão de obra e de empreitada para fins previdenciários. Segundo a solução de consulta, abre aspas, a transferência de serviços a terceiros, que seria a terceirização, não se confunde com a empreitada, haja vista que essa pressupõe uma previsibilidade de cumprimento de uma determinada tarefa, que se pode relacionar a uma obra ou a qualquer outro tipo de serviço, tanto no aspecto temporal quanto de finalização de materialidade do objeto contratual. Ou seja, uma vez terminada a tarefa contratada, extingue-se o objeto contratual. Já na transferência de serviços a terceiros, que é o caso da terceirização, não se vislumbra uma finalização objetiva do contrato mediante cumprimento estanque de uma tarefa, qual seja, de um resultado final específico, pronto e acabado, alcançado em lapso temporal previsível e em relação ao qual nada mais do que se contratou resta a fazer. Pelo contrário, a prestação do serviço terceirizado pressupõe uma continuidade prestacional na medida em que o seu objeto é uma atividade que pode ser fim ou meio da contratante e não uma tarefa que tenha origem em uma necessidade temporária da contratante ou que represente a consecução de um objeto material ou serviço que se extingua em determinado lapso temporal, tal qual se dá na empreitada. Presentes os requisitos fundamentais, qual sejam colocação de trabalhadores à disposição da empresa contratante para a prestação de serviços contínuos nas dependências da contratante ou nas de terceiros, pode-se caracterizar a cessão de mão de obra. Para a configuração da cessão de mão de obra, é desnecessária a transferência de qualquer poder de comando, coordenação, supervisão parcial ou total sobre a mão de obra cedida. O elemento colocação de mão de obra à disposição se dá pelo estado da mão de obra de permanecer disponível para a contratante, nos termos pactuados. Fecha aspas. Alerto da importância desses esclarecimentos trazidos na solução de consulta número 8 da Coordenação Geral da Tributação da Receita Federal, pois certamente irão embasar futuras discussões quanto à retenção previdenciária de 11% nas notas fiscais de prestadores de serviços mediante empreitada e cessão de mão de obra. E por que o alerta dessa importância? Em razão de que, em soluções de consultas de anos anteriores, a interpretação da Receita Federal sobre esse assunto, ela não era exatamente essa que foi colocada na solução de consulta número 8. Então,
temos que ficar atentos em razão das mudanças que podem surgir em razão da interpretação, dessa nova interpretação da Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal. Por hoje seriam essas as novidades que gostaríamos de transmitir a vocês nessa semana. Aproveito para convidá-los a acessar o nosso Insta e seguir a CCA Bernardon para ficarem por dentro das novidades da legislação tributária. Desejo a todos uma ótima semana.